Pois é, meus amigos, a Bahia, Salvador, amanheceu triste nesta manhã de quinta-feira, feriado nacional, com a notícia do falecimento do apresentador Raimundo Varela aos 75 anos, tá certo? Um ícone na comunicação na Bahia, na verdade, um revolucionário, né? Ele mudou a forma de apresentar aqui na Bahia. Então fica aqui os nossos sentimentos a todos os amigos, também familiares, admiradores, todos aí que gostavam do trabalho do Raimundo Varela, tá certo? Então nossos sentimentos aí a todos vocês, que Deus possa abençoá-los e confortá-los nesse momento difícil, tá bom? Meus amigos, o seguinte, o vídeo que eu postei anteriormente a esse aqui, até fazendo uma brincadeira com relação ao técnico do Bahia, ali foi apenas uma resenha, tá, pessoal? Não, nós não vamos falar do Bahia aqui no canal, tá certo? Ali foi só algo para descontrair um pouco. Pronto, agora vamos falar do Vitória. Nesse vídeo vamos tratar aqui das dúvidas, né, do treinador Léo Condé para esse jogo de domingo. E eu acredito que seja um jogo onde o treinador tenha o maior número possível de dúvidas em sua cabeça. Vou te dar um exemplo que ele realmente deve estar com dúvida, porque quando o Felipe Vieira saiu no jogo de sexta-feira, lesionado, e logo em seguida ele pediu para o Marcelo fazer o aquecimento. E aí, instantes depois, ele pediu para o Oswaldo também fazer o aquecimento. E no final das contas, ele entrou com o Wellington Nem. Quer dizer, foi uma decisão rápida ali a ser tomada e ele pensou em 3 possibilidades naquele momento com a saída do Felipe Vieira. Por isso que eu cravo aqui para você que o treinador deve ter, de fato, muitas dúvidas aí em sua cabeça com relação à montagem desse time que vai enfrentar o CRB. Quais são as dúvidas? Sabemos que o Zeca não vai poder jogar, está lesionado, e também o Felipe Vieira não joga mais pelo Vitória esse ano. Então, quais são as possibilidades? Na lateral esquerda, ele tem as opções do Edson, recém-contratado do Retrô, não jogou ainda pelo Vitória, e tem a possibilidade do Marcelo, que começou o ano, a temporada da Série B como titular e depois perdeu espaço. Nos últimos jogos, ele vem colocando ali o Mateuzinho, improvisado na lateral esquerda. Mas como é um jogo fora de casa, eu acredito que ele vai tentar fechar um pouco mais a defesa, criar uma consistência melhor na defesa, e ele pode vir com o Marcelo ou com o Edson. Caso ele venha com 3 zagueiros, ele tem a possibilidade de colocar o Edson, que é um jogador que tem um poder maior de ser mais efetivo no ataque, tá certo? Na lateral direita, ele tem a opção do Railan, mas se ele não vier com 3 zagueiros e os 2 laterais de ofício, ele deve usar também ali o Ian Souto, fazendo o papel de lateral direito, que na minha opinião não deu certo contra o Ceará. Vitória ficou um time muito exposto, sem muitos jogadores ali compondo o meio de campo, e aí o Vitória sofreu muito naquela partida. Então você acaba criando uma consistência na última linha de defesa, mas você acaba atraindo mais o adversário para o seu campo defensivo, uma vez que você não tem tantos jogadores povoando o meio de campo. Então você fica muito vulnerável no setor de meio de campo, sobrecarregando demais a última linha defensiva, você acaba sofrendo muito dos jogos, né? Mas são possibilidades. Ele pode também entrar com os 3 zagueiros, com Ian, Camutanga e Wagner Leonardo, e soltar os 2 laterais, o Edson e também o Railan. E nessa possibilidade de soltar os laterais, aí também entra a possibilidade do Mateuzinho ser improvisado novamente na lateral esquerda, beleza? Então, defensivamente, é isso aí que eu te expliquei. Essas são as possibilidades. No setor de meio de campo, no último jogo fora de casa, ele entrou com o Thiago Lopes, né, para ter mais consistência defensiva e ter aquele jogador que preencha mais aquela função de meio de campo. Porque o Wellington Nem, ele apesar de ter ido bem como meia, né, em alguns jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, mas ele não é um jogador que tem o posicionamento de meia.
ele é um jogador que fica mais um pouco à frente, né, no setor ali ofensivo. Ele não tem tanto esse entendimento de camisa 10, como talvez o Thiago Lopes tenha. Eu estou falando de entendimento, não estou falando de qualidade técnica, para você depois não vir nos comentários e dizer: pô, Marcos, você está falando que Thiago Lopes tem algum tipo de qualidade técnica de camisa 10? Não estou dizendo isso. Estou dizendo questão de posicionamento, entendimento de jogo, beleza? Então o Thiago Lopes talvez cumpra mais essa função ali de posicionamento no meio de campo. E o treinador perdeu o Trindade, que vinha jogando bem com o Dudu. E ele tem a possibilidade também do Rodrigo Andrade. Só que o Rodrigo Andrade, por exemplo, não entrou bem contra o Mirassol. Um jogador que está totalmente sem ritmo de jogo, pelo menos nesse momento. Eu sei que ele só vai ganhar ritmo jogando, mas talvez o treinador queira entrar ali com o jogador de posicionamento mais defensivo, para segurar um pouquinho mais, fechar um pouquinho mais a casinha e explorar os contra-ataques no jogo, porque o CRB vem de 7 jogos sem perder e deve vir para cima do Vitória, que está jogando dentro de casa, mas o Vitória também é muito forte no seu contra-ataque e eles podem também acabar sofrendo no jogo com isso, porque o Vitória tem uma saída de bola rápida, né, e vai explorar os pontas, que deve ser o Oswaldo e também o Matheus Gonçalves. Mas voltando ao setor de meio de campo, além das possibilidades que eu falei do Thiago Lopes e também do Rodrigo Andrade, ele tem a opção de entrar com um time mais defensivo. E aí ele pode usar, meu amigo, o Marco Antônio como primeiro volante ou também o Léo Gomes. Aí você me diz: pô, Marcos, vai entrar com Ian Souto, com Camutanga, com Wagner Leonardo, ainda vai meter Marco Antônio no meio de campo? Meu amigo, são possibilidades que eu estou trazendo para você. Claro que nessa possibilidade aí, o Marco Antônio não entraria como zagueiro, ele entraria como primeiro volante, que ele já atuou assim em alguns jogos. Então o setor de meio de campo é isso aí. Além do Thiago Lopes, ele tem a opção também do Mateuzinho e do Wellington Nem. Na frente, eu acredito que o Oswaldo deve ganhar essa vaga ali pela ponta direita, né? E o Matheus Gonçalves fazer o corredor do lado esquerdo. De centroavante, eu acredito que vai sobrar para Léo Gamalho sentar no banco de reservas, uma vez que ele não dá tanta mobilidade e nem opção de jogo, beleza? Então o Castilho vai cumprir muito bem ali aquela função de centroavante e também acredito que o treinador queira colocar Oswaldo de volta na equipe titular. E colocando Oswaldo na equipe titular, as únicas possibilidades são essa: trazer o Matheus Gonçalves para sua posição de origem, que é o corredor do lado esquerdo, e aí centralizando como homem de referência na frente o Yuri Castilho, beleza? Então essas aí são as possibilidades. Então hoje, quinta-feira, tem treinamento no Barradão, treinamento tático. O treinador vai começar a desenhar aí a equipe que vai atuar contra o CRB, beleza? Então queria trazer para você aí essas possibilidades, o que tem aí de concreto, né? O Vitória que perdeu o Zeca, perdeu o Felipe Vieira, perdeu o Matheus Trindade por suspensão, não vão para o jogo, então é uma dorzinha de cabeça aí para o treinador desenrolar até domingo, beleza? Muito obrigado, excelente feriado. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal. Uniagro, fornecedor de insumos para produtores rurais e também parceiro aqui do canal. Um grande abraço para todos vocês, excelente dia, fiquem todos com Jesus. Valeu, galera, um abração!